Deus de vitória, os que de ti recebem todo bem. Vinde, ó Remi. Graça e a paz, meus irmãos. Boa noite a cada um de vocês. Boa noite, a bênção do Senhor seja sobre a nossa vida nesse momento. Nós louvamos a Deus por estarmos mais uma vez aqui nessa transmissão, podendo juntos glorificar a Deus, orarmos a Deus, principalmente estudarmos a sua palavra. Tivemos um dia muito quente, muito seco também, mas a bênção de Deus repousa sobre nós e é isso que é importante. Vamos orar neste momento, colocando nossas vidas nas mãos do Senhor. Oremos, Pai amado, mais uma vez nos colocamos diante de Ti. Agradecemos por Tua obra em nossa vida, Senhor, por Teu cuidado conosco, pela Tua maravilhosa graça que se derramou sobre nós, que veio de forma abundante sobre a nossa vida. Tua graça que nos salvou, a Tua graça, Senhor, que nos libertou do império das trevas. Pelo Teu amor, Senhor, demonstrado no sacrifício ali na cruz, por meio do Teu Filho Jesus, a quem agora, Senhor, nós servimos com toda a alegria e na esperança da Sua volta. Pedimos ao Pai que venhas abençoar todas as famílias do Teu povo, cada um que está participando dessa transmissão nesse momento, aqueles irmãos, ó Pai, que estão enfermos, infectados por esse vírus Covid. Nós pedimos a Tua bênção sobre a vida de cada um deles, trazendo a plena restauração das suas vidas, trazendo a plena recuperação da sua saúde, para que possamos logo estar juntos, ó Pai, adorando o Teu nome. Clamamos também, Senhor, por aqueles que também estão passando por dificuldades, por angústias, que precisam de uma ação Tua, uma ação soberana, preciosa e maravilhosa, milagrosa sobre a vida de cada um deles, Pai, para que também possam render-te graças e louvores por ver o Teu agir. Pedimos ao Pai que fale conosco nesse momento, que encha o nosso coração, Senhor, da Tua palavra e nos dê a satisfação de vivermos segundo o Teu querer. Dá-nos o pleno conhecimento e o pleno entendimento espiritual para podermos andar como servos honrados do Teu reino. Pedimos ao Pai em nome de Jesus. Amém. Bom, nós vamos agora fazer a leitura bíblica do texto que se encontra lá no Salmo 119, dos versículos 1 ao versículo 8. Vai aparecer aí na tela, mas como eu sempre ressalto, é importante você ter a sua Bíblia, as suas mãos, para no momento do nosso estudo nós podermos então verificar alguns textos que não vão aparecer na tela aí, tá bom? Mas agora, Salmo 119, de 1 a 8, o texto bíblico nos diz assim: Bem-aventurados e irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração, que não praticam a iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Tomara seja firme dos meus passos para que eu observe os teus preceitos. Então, não terei de me envergonhar quando considerar em todos os teus mandamentos. Render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. Como diz aqui a palavra, irmãos, bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, aqueles que andam na lei do Senhor. Esses que se satisfazem em obedecer os mandamentos do Senhor são pessoas bem-aventuradas, são pessoas felizes, porque sobre elas está a bênção de Deus. Eu convido então a que nós possamos celebrar a lei preciosa de Deus nesse momento. Nós cantaremos o hino 22 do nosso cenário Novo Cântico, que fala que altamente os céus proclamam. Cantemos ao Senhor. Altamente os céus proclamam seu divino Criador. Anunciam firmamento tuas Senhor, incessantes noites
noite e dia, dão sinais do teu poder, sem palavras proclamando, Deus excelso no saber. Majestoso o sol caminha pelos céus com resplendor, exultando em seu percurso, enche o mundo de calor. Todo o vasto universo canta em coro teu louvor. Cria-nos vem doce ensino da palavra do Senhor. Tua lei quão preciosa, brilha mais que a clara luz, esclarece as nossas mentes, guia as almas a Jesus. Em tua graça meditando, cantarei, ó bom Senhor, será na minha boca agradável teu louvor. Amém. 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 Louvado seja o nosso Deus. Irmão, nós vamos passar agora, neste momento, ao nosso estudo bíblico. E eu gostaria que você, então, abrisse a sua Bíblia no texto que vai ser base aí do nosso estudo, em Gálatas, capítulo 5, dos versículos 1 ao versículo 12. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 12. E só ressaltando aquilo que eu mencionei agora há pouco, né? Embora o texto aqui do nosso estudo seja esse, nós vamos passar por outros versículos que muitas vezes não vai aparecer aí na tela. Então é importante você ter a sua Bíblia no seu colo, tá bom? Nos diz assim: para a liberdade, deixa eu abrir a minha Bíblia aqui também. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Está faltando a segunda tela, mas diz assim no versículo 7. Vós corrieis bem, quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Esta persuasão vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmão, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Bom, nós vamos falar nessa noite, nesse momento, sobre um tema que há muitas pessoas que ficam na dúvida. É sobre isso aqui, a lei do Velho Testamento para o cristão de hoje. Esse é um tema que incomoda algumas pessoas, porque elas não sabem, afinal, ao lerem a Bíblia, muitas vezes elas, principalmente lendo o Antigo Testamento, se veem perturbadas, porque existem algumas leis que elas não sabem se estão infringindo ou se estão obedecendo. E como vive essa questão, né, de nós cristãos hoje a respeito da lei
do Antigo Testamento. A dúvida, irmãos, a respeito da obediência dos cristãos às leis do Velho Testamento não é um problema novo na história da igreja. Porque desde a época que Cristo iniciava a proclamação da nova aliança, surgiu então essa questão. E qual é a questão? A questão é se devemos ou não nos conformar com a lei do Antigo Testamento. Ou seja, o Antigo Testamento não é a palavra de Deus? Claro que é. As leis não foram dadas por Deus? Claro que sim. Então, como é que nós devemos hoje nos colocar diante dessa lei de Deus, né? Claro que quando eu me refiro aqui, eu faço uma referência em relação a essa lei do Antigo Testamento, não estamos falando somente dos 10 mandamentos ali prescritos em Êxodo 20 ou Deuteronômio 5, né? Mas de todo o bloco dos chamados livros da lei, ou seja, de todos os 5 livros chamados 5 livros da lei, que é o Pentateuco, de Gênesis até Deuteronômio. O Antigo Testamento, irmãos, ele contém mais de 600 mandamentos que estão agrupados nesses 5 livros aí. A igreja da Galácia, a quem Paulo escreveu a sua carta, também estava com esse tipo de problema. Paulo e Barnabé, eles estiveram iniciando a obra na Galácia e durante a sua primeira viagem missionária. É algo que nós podemos, irmãos, quiserem depois ler, Atos capítulo 13 e Atos capítulo 14. Depois que eles saíram dali e continuaram a percorrer o seu caminho na proclamação e no estabelecimento da igreja, proclamação do evangelho e estabelecimento da igreja nesses lugares, parece que alguns cristãos que foram convertidos do judaísmo chegaram àquela região e começaram a ensinar que aqueles que aceitam a salvação cristã, aqueles gentios, aqueles que não eram do povo judeu e que tinham aceitado ali, reconhecido o Senhor Jesus como Messias, eles falavam que as pessoas precisavam se submeter à lei judaica, precisavam se submeter à Torá. Na verdade, eles estavam dizendo que eles precisavam primeiro se converter ao judaísmo para então depois serem considerados cristãos. E aí nós temos de entender, irmãos, que até certo momento aqui desse início da igreja, o cristianismo ele não foi entendido como uma nova religião, mas ele era entendido como uma ramificação dentro do judaísmo. E para alguns judeus, até mesmo, ele foi reconhecido como uma seita judaica, né? Por quê? Porque Jesus era judeu, os apóstolos eram judeus, o cristianismo nasceu dentro do judaísmo, né? Então, essa ênfase que davam à guarda da lei mosaica demonstra claramente que esses falsos mestres eram realmente judeus que muitas vezes se consideravam realmente cristãos judeus, né? O que é que eles faziam? Esses judaizantes, eles enfatizavam principalmente a necessidade da circuncisão. Se você olhar aí no capítulo 5, que nós lemos, no versículo 2 a 6, é isso que Paulo está falando. Mas se você olhar também lá no capítulo 6, versículo 12, Paulo diz assim: todos os que querem ostentar-se na carne, este vos constrange a vos circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Então eles enfatizavam que esses novos cristãos, que os gentios que tinham se convertido, precisavam ser circuncidados, eles precisavam guardar o calendário judaico, como Paulo fala no capítulo 4, versículo 10, e também estavam constrangendo esses novos convertidos a estar debaixo da lei. Capítulo 4, versículo 21, Paulo fala sobre isso, né? Por quê? Porque eles falavam que somente assim, somente primeiramente colocando sob o jugo da lei, depois então sobre a questão da lei de Cristo, é que eles então seriam realmente justificados. Ou seja, irmãos, os falsos mestres, eles tinham um entendimento do cristianismo como se fosse um judaísmo modificado, um judaísmo desenvolvido, né? Talvez, aí como eu falei, pelo próprio fato de o Messias, Jesus, ter sido judeu, bem como os seus próprios apóstolos. Então, este é o grande combate de Paulo aqui na Carta dos Gálatas.
o cristianismo contra as tradições legalistas do judaísmo. Então a gente tem que fazer uma pergunta nesse momento. Isso significa que Paulo era totalmente contrário à lei do Antigo Testamento? Paulo brigava para que os cristãos não obedecessem ao Antigo Testamento? A resposta é não, não é assim. Porque nós vemos que o mesmo Paulo que condena a subordinação dos cristãos ao regime da lei, é interessante que lá em Atos 23, versículo 6, ele mesmo se declara ser um fariseu zeloso. Nesse texto de Atos 23, 6, ele não fala eu fui fariseu, ele fala eu sou fariseu. Né? Então veja, ele não tinha um conflito com a lei como alguns pensavam. Na verdade, a gente encontra muitas vezes Paulo falando, ou tendo algumas atitudes negativas com relação à lei, por exemplo, lá em Romanos 3, 19 a 20, Filipenses 3, 9 e muitos outros textos, mas também é o mesmo Paulo que defende muitos aspectos da lei. Romanos 7, 12, Romanos 7, 14, Romanos 7, 22, Romanos 2, 13, de 25 a 29. Então, não é que Paulo era contrário ao Antigo Testamento, mas ele compreendia que certos aspectos do Antigo Testamento se encerraram, cumpriram-se em Cristo, e outros não. Ou não é que o outro não. Todos os aspectos da lei se cumpriram em Cristo, mas tinham coisas que, através de Cristo, se finalizaram nele, por serem sombras das coisas passadas. Nós estudamos isso nas meditações semanais, falando a respeito de Colossenses capítulo 2, E há aspectos da lei que são permanentes, E é sobre isso que nós vamos meditar nessa noite. Então, irmãos, se devemos, por fim, se nós devemos guardar a lei do Antigo Testamento, como alguns pensam, algumas pessoas hoje pensam, será que nós não deveríamos também estar sacrificando animais em holocaustos, conforme a própria lei do Antigo Testamento prescreve, lá em Levítico de 1 a 5? Porque, veja bem, é interessante você observar que algumas pessoas hoje falam, não, a Bíblia diz que você não pode comer carne de porco. Está na lei do Antigo Testamento. Sim. Mas a Bíblia também fala sobre o sacrifício de animais, e essas pessoas não estão sacrificando. É interessante porque esses dias eu estive vendo até pessoas defendendo a proibição de hoje nós comermos também camarão. Porque dentro da lei existe uma prescrição a respeito de animais, do qual o camarão ali ele se caracteriza como aquele animal proibido de se comer. Então, por que observa-se alguns aspectos da lei e as pessoas não observam outros aspectos da lei? Mas se não precisamos então observar, por que Jesus disse lá em Mateus 5,18, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Jesus falou isso. Então o que significa isso? Então, irmãos, nesse momento, nós vamos ver aqui 4 diretrizes iniciais para essa compreensão do relacionamento do cristão hoje com a lei do Antigo Testamento. E eu falo cristão hoje no sentido do cristão desde a vinda de Cristo, daqueles que estão relacionados a Cristo com a lei do Antigo Testamento. Então, primeiramente, nós temos que entender que a lei do Antigo Testamento ela é uma aliança. A lei do Antigo Testamento ela é uma aliança. O que é uma aliança? Uma aliança, irmãos, é um contrato. É um acordo entre duas partes, em que essas partes elas têm as suas obrigações bem especificadas. Eu vou ser bem resumido aqui, tá, irmão? Porque poderíamos falar de aliança nos 2, 3, 4 estudos só sobre aliança. Mas o que nós temos que entender hoje, nesse momento, é que nos tempos do Antigo Testamento, muitas alianças, elas eram do tipo chamada de aliança de suzerania. O que era a aliança da suzerania? As alianças de suzerania eram alianças generosamente outorgadas por um suzerano, normalmente um rei vencedor, com todos os poderes, ele soberano, a um vassalo mais fraco, ou seja, alguém que foi dominado. E assim esse é dependente.
Ele garantia ao vassalo benefícios e proteção. Por sua vez, o vassalo era obrigado a ser leal somente ao suzerano. Então, irmãos, o suzerano, que normalmente são os contratos do Antigo Testamento, que podia ser aí um rei vencedor, né? Ele reivindicava o direito absoluto de soberania. E ele exigia, então, lealdade e serviços com toda a dedicação daquele que era o seu vassalo, que podia ser, às vezes, até um rei vencido, derrotado. Então, o suzerano, ele prometia proteção e outras prioridades, né, caso o vassalo fosse leal a ele, prestando qualquer serviço aí que exigisse. Então, veja bem, era um tipo de aliança no qual não existia uma negociação entre as partes. Não era uma aliança feita entre pessoas iguais do mesmo nível. Não. Havia um rei vencedor que dominou aquele outro reino e ele estabelecia os contratos, ele estabelecia a sua posição e ele estabelecia a sua obrigação, mas também a obrigação do seu vassalo, né? Então não era uma negociação, ele estabelecia soberanamente aquela aliança. Então, todos os teólogos, eles perceberam que na relação do Antigo Testamento, Deus dispôs essa lei do Antigo Testamento segundo a analogia dessas alianças antigas. E dessa forma, então, ele constituiu um contrato obrigatório entre ele, Deus, o Senhor Jeová, né, e o seu vassalo, que era quem? O povo de Israel. Olha o prólogo. Para os irmãos terem ideia daquilo que nós estamos falando, olha o prólogo de Êxodo, capítulo 20, versículo 2. Eu esqueci de passar isso aí para você, né? Êxodo 20, versículo 2 nos diz assim. Se você puder abrir a sua Bíblia, você vai ver. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Existem várias características dentro dessa questão da aliança de suzerania, tá? Mas vou ser bem, como eu já falei antes, bem resumido. Aqui a gente vê, primeiramente, a identificação das partes que estão relacionadas nessa aliança. Deus e o povo de Israel, né? A gente vê a questão do prólogo, chamado prólogo histórico. O que é que o rei fez? O que é que o soberano fez para conquistar, então, o direito de estabelecer aquela aliança? No caso aqui, Deus fala, eu sou o Senhor teu Deus, que fiz o quê? Te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, né? Então Deus fala, olha, o que eu fiz para você para conquistar, entre aspas, conquistar, mas para estabelecer essa aliança é que eu libertei vocês lá do Egito, né? Então a seguir ele mostra as estipulações, que são as leis, né? As estipulações que deveriam ser obedecidas e observadas pelo vassalo, que no caso é Israel. Se você observar Êxodo capítulo 20 em diante, né, você vai ver os chamados 10 mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim, não criarás para mim imagem de escultura, né? 6 dias trabalharás, no 7º descansarás e tudo mais. Não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Então todas as estipulações, vocês não vão fazer isso, não vão fazer isso, não vão fazer isso, vocês vão fazer isso, vocês vão fazer isso, são as estipulações, são as leis colocadas que o povo, que é o vassalo, que é Israel, deveria obedecer. E aí é interessante que quando a gente olha um pouquinho mais para frente, Deus fala então sobre as sanções no caso da desobediência e quais são as bênçãos que o povo vai receber em caso da sua obediência, né? Tudo isso a gente vê principalmente. São vários outros textos, irmãos, mas só título de exemplo, tá? A gente vê em Deuteronômio capítulo 28 até 30, as bênçãos decorrentes da obediência e as maldições decorrentes da desobediência. Então, diante do estabelecimento dessa aliança, também é feita uma ratificação da aliança mediante um sacrifício, que dentro desse aspecto aqui, lá do Sinai, da aliança, do estabelecimento da aliança no Sinai, a gente vê em Êxodo 24, versículo 7 e 8, Moisés ali matando o cordeiro, né? E fazendo o sacrifício, e fazendo então o respectivo juramento de obediência.
Deus jurando pelo seu próprio nome e o povo prestando também, jurando a sua obediência. É muito importante, interessante a gente ver isso, né? Como eu falei, isso aqui é só um exemplo lá do Sinai. Nós vemos várias alianças desde o início. Na verdade, a gente já começa a ver a aliança lá no Éden, né? Quando Deus ele estabelece qual é a sua lei. Você lembra qual é a lei que Deus estabelece ali para Adão? Toda árvore que tiver aqui você pode comer, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Qual é a sanção se ele desobedecer? Porque no dia que dela comeres, morrerás. Né? Enquanto no comer já fica implícito ali a questão da obediência. Enquanto no comer, está em vida, perfeito, maravilhoso. Né? E tudo isso é mostrado. E depois a gente vê a aliança de Deus com Noé, a aliança de Deus com Abraão, a aliança de Deus com Isaac, com Jacó, o estabelecimento de Deus com Moisés, com Davi, com os profetas. A gente vê toda essa demonstração da aliança no Antigo Testamento. Mas o que é importante nós vermos aqui nesse momento é que a lei do Antigo Testamento, ela é uma aliança. É um contrato de Deus com o seu povo, no qual ele tem as suas estipulações, as suas leis, que trazem ou maldições ou bênçãos, dependendo da obediência do povo. Né? Aí vem aqui a segundo ensino. O Antigo Testamento, irmãos, nós temos que entender hoje, é que o Antigo Testamento não é a nossa aliança. Com isso, a gente não está querendo dizer aqui que não tem valor nenhum para nós. Nós não estamos falando que ele não tem nada que a gente possa utilizar. Como eu falei, testamento é outra palavra para aliança. Ou seja, nós estamos falando que o Antigo Testamento ele representa uma velha aliança que nós hoje, a partir de Cristo, já não estamos obrigados a guardar, a não ser aquelas partes da aliança antiga que foram renovadas na nova aliança. Quando a gente fala sobre a questão da nova aliança, nós temos que entender que há um aspecto tanto de continuidade quanto de descontinuidade. Há coisas na nova aliança que a velha aliança descontinuaram, pararam, acabaram naquele momento. Mas há aspectos que continuaram. Né? Ou seja, a não ser que uma lei do Antigo Testamento seja de alguma forma reformulada ou reforçada no Novo Testamento, ela já não é diretamente obrigatória para o povo de Deus. Se você observar isso lá em Romanos capítulo 6, abra sua Bíblia se você tiver aí a oportunidade. Né? Romanos capítulo 6, versículo 14, no final do versículo, Paulo ele vinha falando sobre a questão do pecado e da graça e do pecado nessa relação com a lei, mas veja que ele fala, no final do versículo 14, ele fala, porque não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E aí no versículo 15 ele fala, e daí, haveremos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De forma alguma. Ou seja, aspectos da lei que se encerraram, estamos debaixo da graça, mas isso significa que agora eu não tenho que obedecer nada da lei? Não, e assim eu posso pecar à vontade? De forma alguma. Né? Porque já houve uma mudança entre a velha aliança e a nova aliança. Essa velha aliança e a nova aliança, elas não são idênticas. A própria palavra fala, uma é velha aliança, a outra é uma nova aliança. Então, essa mudança da aliança para essa nova realidade estabelecida através de Jesus, nós vemos isso de uma forma muito mais clara quando o autor de Hebreus, lá no capítulo 8, ele fala sobre essa mudança. Hebreus capítulo 8, versículo 6, ele declara que Jesus, ele é o mediador de uma nova aliança que é superior à antiga aliança. Olha o que ele fala. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador da superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Irmãos, na verdade, essa questão de ser uma aliança totalmente nova, né? Ela traz algumas reformulações à antiga aliança, ela traz algumas
reinterpretações da antiga aliança, mas é uma aliança nova. E tudo isso já havia sido anunciado pelos profetas que faziam parte da antiga aliança. Quando a gente vê Jeremias capítulo 31, versículo 31 a 34, Deus anunciou a Jeremias: eis que trarei, uma nova aliança, no qual a minha lei não será gravada em tábuas de pedra, mas será gravada no coração. Deus já vinha anunciando a Jeremias, a Ezequiel, de que aquela aliança que estava em vigor na época dos profetas estava acabando, estava se encerrando, o seu período estava chegando ao fim. E é nesse sentido que o autor de Hebreus ele conclui lá no versículo... Deixa eu ver aqui, Hebreus capítulo 8, se eu não me engano, no versículo 13, quando ele diz: nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Então veja que conclusão interessante do autor de Hebreus, Quando ele diz nova, torna antiquado a primeira. E aquilo que é antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Então Paulo, em Gálatas capítulo 4, voltando ao nosso texto base, o nosso texto base é capítulo 5, mas lá no capítulo 4, versículo 21 até o versículo 31, ele faz esse ensinamento a respeito da antiga aliança e a nova aliança, dessas duas realidades, usando a alegoria de Sara e de Agar. Como é que ele faz isso? Veja que Agar, no versículo 24, representa, Paulo falando, Agar representa a antiga aliança, com a sua característica de escravidão. Olha o versículo 24 aí na sua Bíblia. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Então, Agar representa a antiga aliança, cuja característica é uma característica de escravidão. E ela é oposta à nova aliança. Olha o versículo 29. Como, porém, outrora, o que nascera da segunda carne, está falando do filho de Agar, Ismael, perseguia o que nasceu segundo o Espírito, está falando de Isaac. Assim também agora. Então ele fala que essa antiga aliança não se molda à nova aliança. Que os filhos da antiga aliança, eles normalmente se opõem a essa nova aliança, justamente por causa da graça, E foi o que aconteceu com os fariseus, foi o que aconteceu com os escribas, foi o que aconteceu com os líderes judaicos lá na época de Jesus, porque eles não aceitavam o ensinamento de Jesus a respeito dessa nova aliança, dessa nova realidade. Por que eles quiseram matar Jesus? Porque Jesus veio estabelecer a nova aliança. Assim como, e Paulo está falando, assim como Ismael perseguia, e caçoava, e zombava, fazia bullying de Isaac, assim também é a antiga aliança com relação à nova aliança, E também aí Paulo fala que essa antiga aliança é caracterizada pela rejeição quanto à herança divina, versículo 30. Contudo, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Ou seja, a antiga aliança, ela não recebe a herança divina. E, continuando, aí Paulo fala, mas os crentes, eles estão debaixo, não da antiga aliança, não da aliança que escraviza, não da aliança da lei, não da aliança do Antigo Testamento. Os crentes estão debaixo da nova aliança. Olha o versículo 31. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, não somos filhos de Agar, que representa a antiga aliança, mas somos sim filhos de Sara, que representa a nova aliança. Então, Sara representa a nova aliança, cuja característica é uma característica de liberdade. Versículo 26. A Jerusalém lá de cima é livre, a qual é a nossa mãe. E por ela nós recebemos a herança, como a gente já leu lá no versículo 30. Então é por isso, irmãos, que Paulo, no nosso texto básico, ele demonstra que cristãos que se colocam debaixo da servidão da antiga aliança, na verdade estão rejeitando a obra de Jesus. Capítulo 5, versículo 2. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, ou seja, se vocês ficarem
preocupados em obedecer esses rituais da antiga aliança, Cristo de nada vos aproveitará. Crentes que se colocam debaixo da servidão da antiga aliança estão rejeitando a obra de Jesus, a obra da nova aliança. Aqui é importante a gente até lembrar aquele momento que Jesus ele fala, que não se coloca vinho novo em odres velhos e nem roupa nova para costurar remendo de roupa velha. Ali Jesus estava demonstrando também essa questão da nova aliança. Aqui a velha aliança não se molda à nova aliança. Por isso é preciso uma ruptura, uma mudança completa e total. E aqui vem o terceiro aspecto. Algumas estipulações da antiga aliança claramente não foram renovadas na nova aliança. Aquilo que nós já estivemos falando. Irmãos, as leis pentateucas, ou seja, as leis dos 5 primeiros livros da Bíblia, elas podem ser divididas em 2 grupos principais. E nenhum desses grupos se aplica aos cristãos. Há principalmente nele as leis civis israelitas, as leis civis que eram para o povo de Israel, e as leis rituais de Israel, a lei que dirigia o culto, a adoração de Israel. As leis civis, elas são aquelas que estipulam as penas para os diversos crimes, tanto grandes quanto pequenos, por causa dos quais uma pessoa podia ser presa e processada em Israel. Essas leis, elas se aplicam somente aos cidadãos de Israel antigo. E ninguém que vive hoje é cidadão do Israel antigo. Por exemplo, se você abrir lá em Levítico, só um exemplo. Levítico, capítulo 20, no versículo 9 a 27, tem várias e várias leis colocadas aqui. Mas, por exemplo, depois a gente vai mencionar algumas coisas mais ao fundo. Versículo 18. Se um homem se deitar com a mulher no tempo da enfermidade dela, ele descobrir a nudez, descobrindo a sua fonte, e ela descobrir a fonte do seu sangue, ambos serão eliminados no meio do povo. Falando que se o homem tivesse uma relação com a sua mulher quando ela estava enferma, ele deveria ser morto. Isso deve ser observado hoje? Era uma lei civil de Israel. Hoje, é claro que não. Mas também havia as leis rituais. As leis rituais informavam o povo de Israel como devia levar a efeito a prática do culto e da adoração. Esse aqui constitui o maior bloco único de leis do Antigo Testamento. E eles se encontram principalmente ali no livro de Levítico, mas com muitas partes também de Êxodo, Números e Deuteronômio. Eles realmente informavam de como que o povo devia cultuar a Deus, de como que o povo devia adorar a Deus, as funções dos sacerdotes, as funções dos levitas, as funções daqueles que estavam envolvidos no culto e na adoração, E detalhava tudo, desde o formato dos implementos da adoração até as responsabilidades dos sacerdotes e quais os tipos de animais podiam ser sacrificados e como que esses animais deveriam ser sacrificados. O sacrifício, que cerimonialmente era matar, cozinhar e depois comer, fazia parte central dessa lei do Antigo Testamento de adorar a Deus. Sem o derramamento de sangue, nenhum perdão de pecados era possível. A gente vê isso em Hebreus 9:22. Então, quando foi feito o sacrifício do Senhor Jesus, de uma vez para sempre, toda essa abordagem da antiga aliança ficou antiquada, se tornou desnecessária. Por quê? Porque Jesus ele foi o sacrifício único e definitivo, de uma vez por todas. Então, já não figura em nossa adoração cristã esses rituais de que Levítico prescrevia ao povo de Israel, embora a adoração a Deus ainda permaneça, mas não da mesma forma que lá no Antigo Testamento para o povo de Israel. Então, o fato a ser percebido, irmãos, é que a aliança de Deus com o seu povo é uma aliança que continua, mas essa aliança foi uma aliança renovada. E quando há renovação da aliança,
cancela-se algumas prescrições anteriores e acrescentam-se outras prescrições. E ainda se reforçam outras que já foram, que permanecem, né? A questão da continuidade. Então veja, a nova aliança pode ser bem diferente da antiga aliança, mas não é totalmente diferente. Aí eu vou convidar você a abrir em Jeremias 31, de 31 a 34, que eu mencionei anteriormente, né? Olha o que Deus falou para os profetas da antiga aliança. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais. Deus falando da mudança, né? No dia em que tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei a minha lei. Olha a questão da novidade, né? Também no coração lhes escreverei, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Já não ensinará mais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Porque eu perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados não mais me lembrarei. Então veja que é uma aliança nova, mas não é totalmente diferente. Há aspectos de novidade, mas também aspectos de descontinuidade, aspectos que não são renovados. E aí é interessante, só para título de curiosidade, Mateus capítulo 26, lembrei aqui agora, Mateus capítulo 26, versículo 26, quando Jesus ele estabelece a ceia do Senhor. Vocês lembram o que é que Jesus fala? Versículo 27. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Jesus estabelece essa nova aliança, cumprindo a profecia daquilo que foi falado lá em Jeremias, capítulo 31, do versículo 31 a 34. Mas aí, lembrando aquilo que eu falei lá na introdução, como é que fica a palavra de Jesus em Mateus 5,18? O que é que ele diz? Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Como é que fica essa palavra de que toda a lei haveria de ser cumprida? E a resposta de Jesus vem lá em Lucas 16:16. A lei e os profetas vigoraram até João. Irmão, a lei e os profetas não podem ser alterados. Porém, eles vingaram até a pregação de João Batista acerca da nova aliança. Eu já falei isso algumas vezes aqui na igreja, mas de repente você não esteve aqui no estudo ou na escola dominical em que foi falado, né? Porque muitas vezes a gente pensa que João Batista ele pertence à nova aliança e Jesus ele fala não. A lei e os profetas vieram até João Batista. João Batista é o último profeta da antiga aliança. Não foi Malaquias, foi João Batista. Então Jesus ele mostra aqui que ele cumpriu a totalidade do Antigo Testamento. Tudo se cumpriu nele. Todos aqueles aspectos da lei se realizaram em Cristo. Cristo é o fim da lei, o fim tanto no sentido de encerramento quanto no sentido de cumprimento, tá? De objetivo. E ele deu então uma nova lei, que é a chamada lei do amor. E aqui vem o nosso último aspecto. Parte então da antiga aliança é renovada com a nova aliança. Mas que parte é essa? Alguns aspectos da lei, irmãos, a resposta, de que parte é essa? É que alguns aspectos da lei ética do Antigo Testamento realmente são reafirmados no Novo Testamento como sendo aplicáveis aos cristãos, né? Nós temos que entender que em certas leis do Antigo Testamento, se elas não são aplicadas de forma específica aos cristãos de hoje,
alguns dos seus princípios éticos permanecem sobre nós. Como Jesus mesmo disse, a base de todas as leis de Deus pode ser condensada em apenas 2 mandamentos. Você lembra lá Mateus 22, 34 e 40? Né? Quando alguém pergunta, Senhor, como é que a gente pode resumir a lei? O que é que Jesus fala? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso é uma referência de Deuteronômio 6, versículo 5. Uma referência de Levítico 19, versículo 18. Então Jesus, ele tira, quando ele vai falar sobre isso, ele tira algumas seleções de algumas leis do Antigo Testamento e dá uma nova aplicabilidade. Isso é maravilhoso quando a gente observa o que Jesus faz lá no chamado Sermão do Monte, de Mateus 5 até Mateus capítulo 7. Mas se você observar especificamente Mateus capítulo 5, de 21 até o versículo 48, Jesus então ele redefine essas leis do Antigo Testamento para incluir mais do que apenas aquele seu escopo original. Olha lá. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás. Essa era a lei, não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. O que é que Jesus fala? Ele invalida a lei? Não, ele fala, eu porém vos digo, todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão está sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão está sujeito a julgamento do tribunal. E quem chamar o irmão de tolo está sujeito ao inferno de fogo. O que é que Jesus fez? Ele invalidou a lei do Antigo Testamento? Ele falou, não. Na verdade, ele ampliou a lei. O que Jesus fez foi mostrar muito mais qual é o princípio da lei. A lei não é simplesmente você não matar alguém, mas é você não ter no seu coração nenhum sentimento de ódio contra o seu irmão. Né? Quando a gente vê a seguir, versículo 27, ouviste o que foi dito antigo, ou seja, a lei prescreve, não adulterarás, mas o que é que eu vos digo? Jesus está invalidando a lei? Não, ele está dando uma nova interpretação, uma interpretação à relação do princípio da lei. Qualquer homem que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. A questão não é simplesmente o ato, mas a intenção tem a ver com o princípio da lei. E depois vocês podem confirmar aí, né? Então a base de toda a lei de Deus pode ser condensada em apenas 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, irmãos, vejam que a gente observa que esses aspectos, os princípios, mais do que simplesmente a própria lei, são reafirmados no Novo Testamento como sendo aplicáveis aos cristãos, esses aspectos éticos da lei. Elas são renovadas, né? E aí, aquelas leis explicitamente renovadas do Velho Testamento, elas podem, então, no Novo Testamento, serem consideradas como parte dessa lei de Cristo no Novo Testamento, como Paulo fala em Gálatas 6:2, levai a carga um dos outros e assim cumprireis. Não é a lei de Moisés, é interessante que o Paulo fala isso, não é mais a lei de Moisés, é a lei de Cristo, porque a lei de Cristo é a lei do amor, amar a Deus e amar ao próximo. Jesus resume todos os mandamentos em apenas 2. Então a gente vê que os 10 mandamentos, eles estão nessa ordem. A gente vê Mateus 5, 21 a 37, Marcos 10 a 19, né? Eles estão dentro dessa ordem aí da lei de Cristo, porque os 2 grandes mandamentos, a orientação dos apóstolos, né, está tudo relacionado a isso. E vejam aquilo que é que os apóstolos falam a respeito da lei para os novos convertidos. Vamos lá em Atos 15, né? Atos 15 é aquele chamado Concílio de Jerusalém, onde se discute o que é que os novos convertidos devem obedecer em relação a Moisés. Versículo 1 de Atos 15 fala: alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Aí lá no versículo 10. Aí começa a discussão, né, ali entre os presbíteros e apóstolos, e eles falam: agora, por que, pois, tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós, né?
Nesse momento Pedro fala, né? Por que vocês querem aumentar a carga de uma lei que ninguém podia suportar? A lei de Moisés é pesada demais. E aí no versículo 19, Tiago fala: pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Para esses gentios, esse pessoal que não era judeu, se converteram ao cristianismo e falaram: nós não vamos exigir que eles observem a lei de Moisés. O que é que nós vamos falar para ele? 3 coisas: se abstenham da contaminação dos ídolos, se abstenham das relações sexuais ilícitas, se abstenham da carne de animal sufocado e do sangue. Conclusão, irmãos. Então a grande pergunta é: como nós devemos, como cristãos aí do Novo Testamento, né? Como pessoas convertidas a Jesus, como é que nós devemos ler a lei do Velho Testamento? Ninguém vai arrancar a Bíblia, metade da Bíblia e jogar fora. O Antigo Testamento é a Escritura, né? Paulo fala lá a Timóteo, toda a Escritura, e ele está falando do Antigo Testamento, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a exortação, para a repreensão, né? Para habilitar todo o homem a ser perfeito, né? Como é que a gente deve ler, então? Como a gente já falou, irmãos, apesar de que os preceitos civis e os preceitos cerimoniais de Israel, eles serviam apenas para o povo de Israel do Antigo Testamento, os princípios e aqueles aspectos éticos ainda permanecem vigentes. E aí eu só vou concluir com alguns exemplos, tá? Por exemplo, olha o que a lei falava a respeito da idolatria e do culto falso. Lá em Êxodo 22, 18 e 20. A lei dizia: a feiticeira não deixarás viver. Qualquer pessoa que mexesse com idolatria, com culto falso, tinha que morrer. Quem sacrificar aos deuses e não somente ao Senhor será destruído. Era morto. E aí? E o Novo Testamento? Qual é o princípio que nós temos? Olha o que Paulo fala em 1 Coríntios 6, 9. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, né? Veja que essa parte a respeito do falso culto, da idolatria, é reafirmado por Paulo na sua carta aos Coríntios. Os idólatras vão morrer. Não que eles vão ser apedrejados, mas eles não vão entrar no reino dos céus. Continua. A condenação deles continua. Só que não vai ser mais uma condenação apenas física, de ser apedrejado. Vai ser uma condenação eterna e definitiva. Êxodo 22, 16 e 19, havia uma lei contra a imoralidade sexual. Se alguém seduzir qualquer virgem que não estava desposada e se deitar com ela, pagará seu dote e a tomará a mulher. Quem tiver coito com o animal será morto. Está falando aí do relacionamento fora do casamento, né? E da chamada hoje zoofilia. A condenação era morte, ali no caso da zoofilia, né? O outro cara tinha que casar. Mas no Novo Testamento, o que é que nos fala sobre isso? Romanos 1, 18 a 27, total, né? Nos fala sobre isso. A gente já teve estudo sobre esse texto. Mas só no versículo 26 e 27, que está destacado aí, fala: por causa disso os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homem com homem, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Novamente falando, irmãos, aqui é apenas um exemplo. Existem muitos outros textos que a gente poderia usar. Mas tanto na lei do Antigo Testamento, eticamente condenava toda impureza sexual. No Novo Testamento, essa impureza sexual também é condenada. Coisas mais simples. Êxodo 22, de 21 a 24, era uma lei contra a opressão. Não afligirás o forasteiro, nem o oprimirás, pois forasteiros foste na terra do Egito. A nenhuma viúva nem órfão afligireis. Se de algum modo o afligires, eles clamarem a mim, eu vou ouvir eles. E a minha ira se acenderá e vos matarei a espada. Vossas mulheres ficarão viúvas e vossos filhos órfãos. Ou seja, existia uma lei contra qualquer tipo de opressão. E não importava se era só do povo de Israel, não. Se fosse contra o estrangeiro, era injustiça. E Deus falava: vocês vão sofrer na minha mão. Olha o que Tiago nos fala no capítulo 2, versículo 6.
Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, não são eles que vos arrastam para os tribunais. É só um texto de exemplo, mas existem outros, né, que é tratado sobre isso. A opressão contra o fraco, contra o necessitado, contra o órfão, contra a viúva, ela é reafirmada como condenada por Deus no Novo Testamento também, uma questão ética. Mas, Deuteronômio 21, 18 a 21 tinha uma lei a respeito do respeito aos pais, né? Já tinha lá nos 10 mandamentos de honrar o pai e a mãe, mas havia uma lei mais específica. E fala o seguinte, olha que coisa interessante. Se alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedece à voz do seu pai e à da sua mãe, e ainda castigado não lhe dá ouvido, seu pai e sua mãe o pegarão, o levarão aos anciãos da cidade, à sua porta, e lhe dirão: este nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão. Então todos os homens da sua cidade apedrejarão até que morra, e assim eliminarás o mal no meio de ti. Todo Israel ouvirá e temerá. Olha, irmãos, que palavra dura, né? Que havia contra uma lei contra os filhos que desobedeciam, não apenas desobedeciam, mas eram vergonha para os seus pais. Ele era morto. Essa lei acabou. Olha a questão do princípio ético da lei. Lucas 18. Jesus reafirma, né, quando aquele jovem pergunta, né, o que devo fazer para ser salvo? Jesus reafirma o mandamento. Você sabe o mandamento: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Jesus, ele reafirma a questão do mandamento da honra, do princípio da honra que os filhos devem ter com seus pais. E por último, a título de exemplo, Deuteronômio 22, de 1 a 4, havia uma lei, olha que é preciso, né? Lei a favor da honestidade. Não precisaria ter lei para isso, mas veja que Deus ensinou o seu povo a isso. Vendo extraviado o boi ou a ovelha de teu irmão, não te furtarás a eles, restituí-lo-ás sem falta a teu irmão. Se o teu irmão não for teu vizinho, ou tu não o conheceres, recolhê-los-á na tua casa, para que fique contigo, até que teu irmão as busque, e tu lhes restituas. Quando fala irmão aqui, está falando de qualquer pessoa do povo de Israel, a ideia da comunidade, né? Ou seja, uma lei a favor da honestidade. Opa, não existe aqui aquele que achado não é roubado, tá? Quem perdeu é relaxado. Não existe isso para Deus. Você achou, pertence a outra pessoa, devolva se você sabe quem é o dono. Se você não sabe quem é o dono, segura, guarda até que alguém venha procurar, e então você devolve para ele. Esse aspecto da lei é renovado no Novo Testamento. Filipenses 4:8, Paulo nos mostra isso. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, é a questão da justiça. Tudo que é puro, amável, de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Ou seja, seja justo em todas as coisas. É teu? Não. Então devolva a quem é o dono, né? Enfim, irmãos, concluindo. Muitos irmãos se veem apreensivos a respeito dessa questão do que eu devo observar no Antigo Testamento. Às vezes vê aquelas leis que falam a respeito do que comer, do que não comer, né? A gente viu isso a respeito do que Paulo fala em Colossenses também, no capítulo 2, a respeito de comida e bebida, né? Mas pergunta, o que é que eu devo fazer? Irmãos, a respeito da lei do Antigo Testamento, nós temos que obedecer todo o princípio ético, porque o princípio ético de Deus não muda. Aqueles rituais de culto e adoração se cumpriram com o sacrifício de Jesus. Mas há princípios do culto e adoração que permanecem também, né? Que tipo de princípio? Por exemplo, contra a idolatria. Deus não aceita um culto idólatra, né? E outras coisas que a gente poderia destacar depois. Aquelas leis civis do Antigo Testamento para o povo de Israel era para o povo de Israel do Antigo Testamento. Nós não vamos sair apedrejando pessoas aqui que adulteram e cometem outros crimes que fazem parte da lei, né? Mas todo o princípio ético da lei é para nós hoje também. Amém? Que Deus nos abençoe. Eu convido você a que nós cantemos nesse momento o hino 110 do nosso inário, hino 110A, que fala aí sobre em Jesus confiar, crer e observar tudo quanto ordenar.
Jesus confia, sua lei observar. Oh, que gozo, que bênção, que paz, satisfeito guardar tudo quanto ordena, alegria perene nos traz. Creia observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. O inimigo falas, a calúnia mordaz, Cristo sabe desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem intriga maior pode o crente fiel abalar. Creia observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Grande prova de amor, comunhão no Senhor, tem o crente zeloso e leal, o seu rosto mirar, seus segredos privar, é consolo que não tem igual. Creia observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Resoluto, Senhor, e com zelo e fervor, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Creia observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Amém. Nós obedecemos a tudo o que Cristo mandar. Por isso temos que conhecer a sua palavra, né? Nós temos uma lei agora implantada não em tábuas de pedra, mas uma lei implantada no nosso coração e na nossa mente. Conhecer a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Que Deus venha nos abençoar. Bom, nós vamos orar encerrando essa transmissão, somente lembrando que estamos aí em período ainda do término aí da nossa, né, mas caminhando já aí para os últimos toques aqui da nossa reforma, do nosso templo, né? Não devem ter ouvido aí vários barulhos aí durante a nossa transmissão, que é o barulho aqui da reforma, dos pedreiros aqui mexendo enquanto nós estávamos gravando. E queremos salientar aos irmãos aí da importância da sua fidelidade nos dízimos e ofertas para podermos cumprir todos os nossos compromissos que nós tivemos aqui na nossa reforma. Nós vamos retornar em breve, eu ainda não vou te dar a data, mas nós vamos retornar em breve aqui para o nosso culto presencial e vamos ver como ficou, como está ficando, né? Mas como está maravilhoso o templo aqui preparado para acomodar o povo de Deus, né? Tudo de Deus tem que ser o melhor, temos que entregar o melhor para Deus, tá bom? E lembrando que nossa próxima transmissão vai ser no domingo, 10 horas da manhã, a Escola Bíblica Dominical. E no domingo às 19h30 da noite, a nossa transmissão com a meditação da Palavra de Deus. Nos demais dias, na segunda, na terça, na quinta, na sexta e no sábado, nós temos aí a devocional
a meditação, né, que a gente posta nas redes sociais, para que você possa fazer a sua devocional pessoal ou possa fazer o culto doméstico. Não deixe de participar, tá bom? Só para uma questão de que outras pessoas possam visualizar esse vídeo, não deixe de se inscrever nesse canal se você não é inscrito. Você aperta o x aí embaixo e inscreva no canal. E também curta, tá bom? Que quanto mais curtida, mais outras pessoas esse vídeo ele vai ser oferecido para outras pessoas, tá bom? Mas que Deus então abençoe a cada um de nós. Vamos orar nesse momento e depois da oração encerraremos a nossa transmissão. Pai amado, mais uma vez nos colocamos diante de Ti. Agradecemos por Tua obra em nossa vida, agradecemos pelo Teu agir conosco, por Tua misericórdia, Senhor, revelada sobre nós. Te agradecemos, ó Pai, porque Tu nos libertaste do jugo da lei. Tu nos livraste, Senhor, da escravidão da lei, por meio, Senhor, da graça do Senhor Jesus Cristo. E queremos, ó Pai, viver debaixo da lei de Cristo, da lei do amor, amor a Ti sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Ajuda-nos, ó Pai, a viver em santidade, a vivermos em justiça, a vivermos, Senhor, para o Teu louvor, quer comemos, bebemos ou façamos qualquer outra coisa. Que tudo seja feito para a glória do Teu nome. Tira da nossa mente e nosso coração todo temor, ó Pai, servil às coisas legalistas que as pessoas às vezes tentam colocar sobre o Teu povo. Mas dá-nos o entendimento da Tua palavra, para vivermos em paz, debaixo, Senhor, daquilo que Tu nos ensina mediante os Teus mandamentos. Vivifica-nos e edifica-nos, Seu Pai. É isso que nós pedimos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe e derrame sobre cada uma dos nossos familiares, da nossa casa, mais do seu amor, mais da sua bênção. Amém. E até domingo, 10 horas da manhã, se Deus nos permitir. Sublime.